Vamos ao último. Vamos ver. Aí foi. Então, né, hoje é o nosso último vídeo aqui, nossa última videoaula. Tô vendo que por conta da internet hoje as coisas estão meio difíceis para acontecer, mas, né, eu vou dar início aqui a algumas questões, né, direcionadas a esse último tema que nós vamos trabalhar, que é o imperialismo, né, dos Estados Unidos, né, na América Latina. Bem, então, né? Então, quando nós falamos em América Latina, né? Então, o imperialismo imposto pelos Estados Unidos, então, a nação americana, no caso, né? As 12 colônias da costa leste dos Estados Unidos, que deu início, né? Que deu o advento, o germe do que nós chamamos hoje de Estados Unidos da América, né? Então, ele tem início, né? Por conta de um grupo de refugiados, né, que saem da Inglaterra por conta, né, de perseguições religiosas, né? Então os puritanos fugirão da Inglaterra e vão iniciar a formação de um novo país, aonde hoje é os Estados Unidos, que eles também ganham o nome de Nova Inglaterra. Então, né, partindo desse pressuposto, né, levando em consideração vários fatores que são determinantes dentro dessa organização, nós temos que pensar que os Estados Unidos ele também não teve uma colonização única, uma colonização formal. Houve, né, no caso, a divisão do território entre duas grandes faixas. O norte, o norte vai seguir os padrões voltados a valorizar o mercado interno e ter como meta, né? Não, Gustavo, não, não. Né? Então, a questão, né, do mercado interno, né, dentro desse sistema. Só um minutinho, gente. Né? Então, dentro desse sistema aí, né, então nós teremos, né, a organização aí de um sistema que vai voltar para o que nós chamamos de capitalismo. Então, o norte, por conta do clima e por conta da sua organização voltada para o capitalismo, eles vão, né, de uma certa forma ou de outra, né, começar, né, a organizar um sistema, né, mais voltado para a valorização da industrialização. Então, o trabalho assalariado. E quanto o sul, no caso, os estados do sul dos Estados Unidos, eles seguirão o mesmo modelo da colonização, né, de uma colonização mais tradicional ali do início ali da América Latina, no caso, visando as grandes plantações, né, então as plantações de grandes lavouras, uso do trabalho escravo, entre outros fatores determinantes. Então, isso vai levar os Estados Unidos ao que nós chamamos de guerra de secessão, porque o norte, ele pretendia manter o seu sistema mais voltado, né, à organização do capitalismo, enquanto o sul pretendia continuar com o seu modelo, né, visando as grandes lavouras, a monocultura, entre outras coisas. No caso, quando os Estados Unidos ele se liberta da Inglaterra, os Estados Unidos ele vai, né, ter uma organização onde cada estado tinha a sua própria lei, regulamentando algumas coisas, né, no caso, a escravidão, alguns produtos que poderiam ser comercializados ou não. Tanto é que até os dias de hoje, né, nos Estados Unidos, há leis próprias, né, tem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm pena de morte, então isso vai determinar algumas relações. No caso, vai acontecer simultaneamente nos Estados Unidos dois eventos muito grandes no final das primeiras décadas do século XIX, que vai pendurar nas primeiras décadas, né, da segunda metade do século XIX, que é a expansão para o oeste. Então, os Estados Unidos, que era composto, aquela faixa que estava ali no litoral atlântico, eles vão consolidar aí
né? Então, eles vão ampliar o seu sistema, então, eles vão aumentar as suas colônias, fato que eu já falei para vocês em um vídeo. Então, no caso, os Estados Unidos vão comprar alguns territórios da Espanha, vão receber outros territórios da Inglaterra, vão receber territórios também da França e vão invadir, né, vão usar a guerra para conseguir territórios, né, do que nós chamamos hoje, né, de México. Então, o México, eles vão perder território para os Estados Unidos. E isso, né, é uma questão bem, né, determinante para a formação do território americano. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, porque quando os Estados Unidos se tornam independentes, existia uma lei que impedia que os colonos americanos eles fossem para o oeste, né? Então, nesse caso aí, né, a marcha para o oeste ele só vai acontecer depois, né, só após, né, após a independência dos Estados Unidos. Né? E isso, de uma certa forma ou de outra, né, vai fazer com que haja uma corrida para a costa para a costa oeste, e principalmente quando os colonos descobrem ouro. Então, a descoberta de ouro também no interior dos Estados Unidos, na costa pacífica, do Oceano Pacífico, vai fazer com que, né, haja uma corrida, uma febre do ouro. Né? E também a Guerra Civil. No caso, os estados do Sul, que pretendiam manter a escravidão, contra os estados do Norte, que pretendiam abolir a escravidão. Então, no caso, né, como o Norte ele era muito mais industrializado, ele era muito mais sofisticado, eles tinham mais poder bélico. No caso, o Norte vai vencer o Sul. Mas quase os Estados Unidos se dividiu em vários países. Então, isso é importante da gente estar frisando. Né? Então, no caso aqui, né, então, quando os Estados Unidos saem da guerra, então os Estados Unidos vai começar a promover, né, movimentos aí, né, que nós vamos chamar de imperialismo. Né? Então, o imperialismo norte-americano. Né? Então, nesse sentido, o imperialismo americano na América Latina. Nos modelos que era aplicado, né, principalmente ali, né, nos países na Ásia e na África. Então, no caso, as grandes potências mundiais, eles vão, né, impor a sua vontade nesses territórios, tanto na África, tanto na Ásia. Né? Então, no caso é que nós sempre devemos levar em consideração é o seguinte. Então, os Estados Unidos estavam acabando de sair de uma guerra civil, né, onde colocou americanos contra americanos. Então, isso é sempre bom a gente pensar dessa forma. Bem, uma outra coisa também importante, os Estados Unidos, como um país industrializado, ele precisava de mercado consumidor, porque a população americana não era capaz de absorver, de comprar toda a produção industrial americana, e ao mesmo tempo, os Estados Unidos precisavam de matéria-prima para produzir os seus artigos, e ele também precisava, no caso, né, de commodities. O que é commodities? Produtos agrários, como o algodão, o tabaco, o açúcar, entre outros. Então, os Estados Unidos ele vai começar a usar também o pretexto, né, que foi colocado na colonização, que nós chamamos de destino manifesto. O que é o destino manifesto? Os Estados Unidos ele tinha o dever, a missão de levar, né, de conduzir os países da América Latina ao progresso. Tanto é que surge aquele velho jargão, né? América para os americanos. Né? Então, o que significa? Que os Estados Unidos tinham como missão, né, levar o progresso, entre outros elementos, para os países da América Latina. Né? No caso, México, Cuba, Santo Domingo, entre outros. Né? Então, no caso aí, né, isso que é importante, sempre nós estamos frisando, é que isso não é feito de uma forma tão pacífica assim. Também é conhecido como a diplomacia do Big Stick, ou que nós vamos chamar de doutrina Monroe. Né? Então, a doutrina Monroe, no caso aí, ela vai ser um fato importante, porque vai ser a diplomacia do cacete, ou a diplomacia do porrete, que nós chamamos também de Big Stick. Né? Que isso vai fazer com que os Estados Unidos ele amplie o seu território, a sua zona de influência na América Latina. No caso, os Estados Unidos vai financiar e vai organizar as independências
das ex-colônias da Espanha. No caso, Cuba, né? O México também vai sofrer influência dos Estados Unidos. A vovó depois, filho. Então, assim, né? Então, os Estados Unidos. E isso vai fazer com que, né, os Estados Unidos ganhasse poder de barganha nessa região. No caso aí, né, então nós temos alguns pontos determinantes. No caso da diplomacia do Big Stick, é exatamente isso. No caso, nós temos alguns elementos importantes aí que nós devemos, né, sempre considerar. Primeiro, né, nós temos os Estados Unidos como um dos financiadores e um dos apoiadores da independência de Cuba. Cuba era, né, uma colônia espanhola. No caso, quando os Estados Unidos ele vai buscar entrar, assim, apoiar a independência de Cuba, os Estados Unidos vai colocar dentro da Constituição de Cuba né, um elemento que coloca que os Estados Unidos poderia assim, intervir diretamente na política desses países se os seus interesses não fossem atendidos. E os Estados Unidos vai fazer isso muitas vezes. No ano que vem, quando a gente for falar de Revolução Cubana, nós vamos ver isso. No caso do Fulgêncio Batista, os Estados Unidos ele vai tentar impedir, né, que a Revolução Cubana se fortalecesse. Por quê? Porque ia contra os seus interesses. Né? Interesses do quê? De dominar o mercado interno de Cuba. Então, qual era a intenção dos Estados Unidos em colocar essa política do Big Stick? É exatamente isso. Influenciar, né, economicamente, politicamente, a América Latina. Um outro território também que os Estados Unidos vai intervir de uma forma direta é o Panamá. No caso, acho que o Ricardo já falou isso para vocês, ou eu mesmo já falei para vocês no ano passado, né, em geografia. Mas, assim, o que foi o Canal do Panamá? No caso, o Panamá, a sua formação geológica, ela é muito importante de nós frisarmos o seguinte. Né? Então, o Panamá, ele é composto por vários rios e lagos, e é uma região ali que ela não tem uma distância muito grande entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. No caso aí, é a região ideal para se construir um canal. Né? Então, um canal que ligasse o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, diminuindo drasticamente. Então, vai diminuir drasticamente, né, no caso aí, o percurso dos navios que teriam que cruzar o sul da América Latina para chegar até o Oceano Pacífico. Então, no caso, o Canal do Panamá, ele foi importante nesse sentido. Só que o território do Panamá, ele não era um território independente. O Panamá, ele fazia parte da Colômbia. Então, no caso, o Panamá, ele vai se tornar um país com influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai organizar e financiar, né, o movimento de emancipação do Panamá. Né? E isso vai gerar vários problemas. Né? No caso, os Estados Unidos vai também financiar a construção do Canal do Panamá. Isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham uma concessão, o poder de explorar aquele artefato, né, até os dias atuais. Né? Então, até os dias de hoje, os Estados Unidos têm forte influência, né, no Canal do Panamá, né, por conta desse financiamento. Bem, então, em 1909 também, nós temos a questão da Nicarágua. Então, os Estados Unidos ele vai ocupar a Nicarágua, porque a Nicarágua ela estava acenando para um outro território que seguiria, né, o caminho diferente e que atacasse os interesses dos Estados Unidos. Então, no caso, os militares os militares americanos vão ocupar a Nicarágua e vão apoiar as oligarquias agrárias contra o campesinato. No caso, ali, os camponeses da Nicarágua não queriam, né, eles cobravam políticas públicas para a adoção da terra. Né? Então, isso é importante que nós estávamos frisando. Em 1933, então, o governo dos Estados Unidos ele retirou as tropas da Nicarágua. Só que, né, os governantes que vão continuar na Nicarágua, que vão continuar
governando ali, vai rezar a cartilha dos Estados Unidos, né? E isso, né, vai ser algo determinante. No caso aí, né, a Nicarágua até os dias de hoje tem um problema muito sério político, né, entre o governo e a população, né? Mas por quê? Por conta dessa intervenção dos Estados Unidos ali naquele local. No caso aqui, né, aquilo que eu estava explicando para vocês sobre o canal do Panamá, né? Então, se nós olharmos para a geografia do território, essa é a geografia, né? Então, no caso, nós temos lagos e rios que podem ser manipulados e transformados em um canal, então, onde vai ligar o Oceano Atlântico, né? Então, o Mar do Caribe ao Oceano Pacífico. Então, isso vai economizar um tempo considerável, das viagens, né, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, né, então no caso, quando eu vou falar aqui, né, sobre as independências, sobre a dominação dos Estados Unidos, entre outras coisas, né, entre a população, entre o cenário aí, então os Estados Unidos, ele sempre vai impor os seus interesses, né, a sua doutrina na região da América Latina. E a América Latina ela vai passar por vários movimentos de ditaduras militares que serão financiadas e orquestradas pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem um papel determinante dentro, né, da política, né, dentro do cenário, né, do nosso imaginário, entre outras coisas. Então, né, eu estou vendo aqui que, né, alguns entraram, saíram, então eu estou aqui falando para o computador. Então, assim, gente, ó, se vocês vierem assistir esse vídeo, eu agradeço a vocês aí. Não foi fácil esse ano, né? Não foi fácil mesmo. Não foi o ideal para que. Não foi aquilo que eu planejei para vocês. Lógico, né? Nós temos vários outros problemas para ser resolvidos. Mas, assim, eu vejo, né? Eu agradeço pela paciência de quem acompanhou aqui as minhas aulas, de tudo aquilo que aconteceu. Mas, assim, eu deixo o desafio aqui para nós, né, continuarmos, né, nos dedicando, né, para, né, conseguir vencer essa batalha que é essa batalha da pandemia. Não tem outro caminho. Bem, então, eu agradeço a todos aqui. Eu vou desligando aqui, não vou mais, a, não vou mais tomar o tempo de vocês. Então, eu agradeço a todos, né, pela paciência aí, pela sua participação nesses vídeos. Né? Peço desculpa pelos problemas que foram apresentados, né? Principalmente por conta que aqui não é muito fácil ser trabalhado nesse sentido. Né? Mas, assim, tudo aquilo que eu fiz foi visando, né, uma formação mais adequada para vocês. Então, agradeço a todos aí, muito obrigado e até a próxima, gente. Próximo de vocês. Tudo bem, Cléo? Né, tô vendo aqui que a galera tá saindo, então como eu já terminei de fazer o vídeo, né, que não dá para ficar esperando muito, aí o que é que eu vou fazer? Vou pedir para que vocês assistam depois o vídeo, tá bom? Obrigado, hein, Cléo, por ter entrado. Obrigado e até a próxima, viu? Obrigado, gente. Até mais.